Olá meus análogos e análogas do YouTube, tudo bem com vocês? Eu me chamo Johnny Winnie e sejam bem-vindos ao meu canal Analogia. Se você caiu de paraquedas, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificação, curtir e compartilhar. Fazendo isso, você mantém esse canal e faz ele crescer, beleza? Ah, e me segue nas redes sociais, link na descrição. Que Martin Scorsese é um diretor renomado de Hollywood, todo mundo sabe. O que você talvez não sabe é que Martin Scorsese quase se tornou um padre. Deve ser por essa razão que ele dirigiu um filme chamado A Última Tentação de Cristo. Graças a Deus que ele não fez isso, que ele largou a batina, acabou se tornando um diretor renomado, um grande diretor. Martin Scorsese é da safra de Coppola, de George Lucas e do titio Steven Spielberg. Dos seus diversos trabalhos temos Os Bons Companheiros, temos O Cabo do Medo, Touro Indomável, Taxi Driver, Gangue de Nova York, Os Infiltrados de 2006, que lhe rendeu um Oscar de melhor diretor. Martin Scorsese. O Aviador, A Invenção de Hugo Cabret, O Lobo de Wall Street e agora o seu último trabalho, Silence, filme de 2016, no qual mostra um pouco dos padres jesuítas portugueses que foram, em nome do Evangelho de Cristo, levar as boas novas para a terrinha do sol. Our Lord said to them, "Go ye into the whole world and preach the gospel to every living creature." Portanto, no vídeo de hoje, nós vamos discorrer sobre este filme e fazer analogias, comparações acerca da fé, de persuadir e de respeitar os costumes de outras pessoas. Tudo isso e muito mais no seu, no meu, no nosso canal Analogia. Silence, de 2016, é dirigido, produzido pelo Martin Scorsese, distribuído pela Paramount, é baseado no livro homônimo de Shusaku Endo. Temos no elenco Andy Garfield, Adam Driver e Liam Neeson. Falar sobre esse filme é falar um pouco da história do catolicismo que se expandiu no Japão, mas que também teve o seu curto espaço de tempo, pois as autoridades japonesas no século XVII perseguiram, mataram, obrigaram muitos japoneses e padres a apostatar a religião. As autoridades locais do Japão tinham medo das influências que poderiam receber dos estrangeiros, sobretudo dos europeus, porque, se tratando da religião do cristianismo, eles perceberam que os cristãos se tornavam obedientes a tal religião a ponto de abandonar as suas práticas e os seus costumes locais. O filme mostra um Japão em 1640, onde dois padres jesuítas portugueses, Francisco Garupi, interpretado por Adam Driver, e o padre Sebastian Rodrigues, interpretado por Andy Garfield, partem em uma jornada para o Japão no intuito de encontrar o seu mentor, o Padre Ferreira, vivido por Liam Neeson. O que eu quero aqui ressaltar, fazer uma comparação, é sobre a fé, acreditar naquilo que você professa, mas que de certo modo, muitas das vezes, você acaba desrespeitando outros costumes e outras religiões. Quando os portugueses chegam na Terra do Sol, no Japão, para anunciar as boas novas, eles não levaram em consideração que naquela terra já existia uma religião, já existia uma ideia, já existia um costume. O que acontece no filme é massacres com os religiosos, fazendo muitas das vezes uma comparação com o próprio Cristo ali, porque pegamos os personagens nativos daquela região que professavam a fé, que acreditavam ainda muito mais do que os próprios padres. Dá para se fazer uma analogia em relação à forma como eles cultuavam Deus, como eles se encontravam, que era muito parecida com os apóstolos, que eles se reuniam secretamente com medo, a fim de não serem pegos e serem mortos. Aqui nesse filme, o Japão, com as suas autoridades, os shoguns, proibiu restritamente professar a fé cristã, sobretudo qualquer influência do exterior. O que acontece é que dentro dessa narrativa do filme, que muitas das vezes é entediante, cansativa, no qual leva-nos a ter um momento enfadigante, pois nada acontece de espetacular ou de grandeza, de alguma coisa assim que possa nos levantar da cadeira e dizer, oh, não. O filme ele vai sendo levado com os dois protagonistas ali, os padres,
fazendo as missas secretamente, vivendo escondido, totalmente restritos para não serem pegos por as autoridades japonesas, sendo até traído por alguns nativos. Eu queria aqui colocar em destaque 4 personagens e suas características. São os padres Sebastian e Garupi, o Kishijiro, interpretado por Yusuke, e o veterano Padre Ferreira, vivido por Liam Neeson. Primeiramente, vamos discorrer sobre o personagem de Andrew Garfield, que tinha mania de grandeza. Comparamos ele ali com o próprio Cristo, pelo menos o filme dá essa brecha. Ele tem uma visão de um Cristo barroco. A forma como ele vai, né, empolgado junto com o padre Francesco Garupi. Só na contrapartida, o seu companheiro estava colocando a sua fé em xeque. Em algumas situações ali do filme, quando eles vão batizar uma criança, os pais chegam para ele e dizem: pronto, agora nós já estamos salvos. E aí ele entrou numa crise existencial ali, juntamente com o seu amigo, porque a forma como os japoneses receberam o catolicismo era na esperança da ressurreição, era na esperança de algo novo, né? Porque vivia ali o massacre, sobretudo os camponeses. Adam Driver, que perdera 20 quilos ali para interpretar o personagem, eu vejo ele ali numa situação bastante intrigante de alguns líderes religiosos que muitas das vezes se pegam em sua crise, né? O que eu estou fazendo aqui? Muitas das vezes nós nos perguntamos o que eu estou fazendo aqui quando nós assumimos um papel. Outro personagem de destaque é um alívio cômico, que é o Kishijiro, vivido por Yusuke. É um personagem que carrega uma tragédia nas costas. O preço que ele pagou por professar sua fé, ele perde a sua família, ele é dado como louco, ele comete diversas vezes apostasia, ele trai os seus amigos. Mas o que eu vejo nesse personagem é que na maioria das vezes ele está procurando os padres ali para se confessar. Ele apostatava a fé, mas sempre retornava, pedia perdão. Ele é mais ou menos parecido com muitos religiosos que ficam nesse vai e vem, né, dentro das igrejas, não entendendo realmente o significado, que ao meu ver isso é uma apostasia. O personagem Kishijiro, de certo modo, ele faz uma analogia de Judas. Há uma cena lá quando ele entrega o padre Sebastian para as autoridades, os shoguns, e os soldados ali jogam as moedas aos pés de Kishijiro ali. Você lembra, de certo modo, algumas cenas, por exemplo, da Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Outras técnicas de filmagem também que lembram muito a Paixão de Cristo, que é a filmagem de cima para baixo, fazendo assim alusão a Deus, como se Deus estivesse vendo tudo aquilo ali. O personagem vivido por Liam Neeson, o Padre Ferreira, mais veterano, né, que cometeu apostasia, acabou trabalhando para o Império, para o Japão, né, a fim de encontrar algumas coisas que remetessem ao cristianismo. Ele ficava ali investigando, né, que acabou sendo um secretismo cristão dentro do Japão, então ele era uma espécie de inspetor. Ele ali mais centrado, mais cabeça, acaba cometendo a sua apostasia em nome da humanidade, por amor à humanidade, porque quanto mais os padres negavam, mais os fiéis morriam. Os padres não eram mortos, porque sendo mortos, eles dariam ali mais fortalecimento à fé. Um possível mártir acabava fortalecendo mais ainda a fé. E foi aí que o inquisidor, com a sua brilhante ideia, usando as técnicas da arte da guerra, do livro da arte da guerra, acabou pensando: opa, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer os padres apostatar, se acovardar, que fazendo isso enfraquece o cristianismo. As técnicas de tortura das mais diversas incluíam técnicas de cavar um buraco, por exemplo, e colocar uma pessoa de cabeça para baixo com excremento, com lixo, e fazer um corte nessa região aqui do pescoço e a pessoa ficava sangrando lentamente. Tinha pessoas que passavam 2, 3 dias ainda para morrer. Entre outras técnicas também tinha a de colocar no crucifixo, na beira nas rochas, no mar, né? E aí eles ficavam ali durante dias, né, com fome, amarrados até o pescoço para ter uma morte lenta. Bom, o filme não foi indicado ao Oscar, só teve uma indicação ao Oscar para de melhor fotografia. Apesar de Andrew Garfield, eu considero ali ele ter se saído bem. O que foi bom para o Andrew Garfield, que em seguida eles fizeram um filme muito conhecido, que é Até o Último Homem, que também tem um aspecto religioso, só que diferente de Silence, de Silêncio, Até o Último Homem você vê coisas miraculosas. Ele é praticamente um herói. Em Silêncio você não tem heróis e não tem vilões. Tem pessoas comuns, pessoas normais, e que em nome de uma suposta fé acaba que acontecendo uma série de coisas.
Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Peço encarecidamente que vocês curtam, compartilhem esse canal. Você ajuda a crescer. Coloca sugestões nos comentários. Fala se você assistiu esse filme, se você gostou do filme. Se você não assistiu, ainda dá tempo. Vá lá, assiste em silêncio. Martin Scorsese, um grande diretor. Tem um elenco de peso. E ó, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar. E lembre-se, o poder é de vocês. Até o próximo vídeo. Análogos e tchau!